Boa noite a todos. Este é o nosso sexto encontro, disciplina de organização, sistemas e métodos. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula de hoje conversaremos a respeito de arranjo físico. Nas nossas últimas aulas, nós conversamos sobre o estudo, e o estudo e análise do trabalho. Conversamos especificamente, como é que está distribuído a carga de trabalho, o volume de trabalho entre cada um dos funcionários ou da equipe. Por isso que a gente, inclusive, apresentou uma ferramenta que foi nossa aula passada, que é o quadro de distribuição do trabalho. E na aula que antecedeu, nós conversamos a respeito dos fluxogramas. Então, o fluxograma ele é muito bom para você verificar como é que ocorre todo o fluxo de trabalho, todo o encadeamento, uma representação gráfica, o fluxograma, e você consegue ver qual que era a atividade anterior, qual que é a próxima atividade, é possível identificar quanto tempo leva em cada atividade, quais são os insumos, quantas pessoas são necessárias, e tudo isso faz parte dessa análise. Então, não eu analiso qual que é o volume de trabalho, quanto que cada um tem de tarefas para fazer, se está bem distribuído, que foi na aula passada, se existe tempo ocioso, se talvez alguém que diz que faz algo, ou que ele mencionou que tem uma tarefa, uma agenda super cheia, se realmente é isso que acontece. Quando nós finalizamos a aula da semana passada, eu falei, olha, eu quero aproveitar com vocês e a gente vai tratar a respeito, foi bem finalzinho da aula, a gente tratou sobre metodologia para levantamento de informações. Então a gente falou, olha, é possível fazer uma observação pessoal, coletar dados através da entrevista, utilização do questionário, foi bem bacana. Quem, por um acaso, não conseguiu participar, sugiro que acesse, E tem bastante norte para toda a pesquisa, A mesma forma que tem a pesquisa científica. A nossa aula de hoje, dando sequência no conteúdo, nós vamos falar a respeito de arranjo físico e layout, Tendo disponibilidade, ainda vou conseguir conversar sobre um outro assunto com vocês, mas daí a gente vê, aí deixo em vídeos separados também, sem problema nenhum, ok? A respeito de arranjo físico, o que acontece? Eu acredito que vocês, conversaram, quem já teve aula de produção, já deve ter falado a respeito do arranjo físico, que também é conhecido como layout. O que eu posso dizer para... Claro, o que acontece? O nosso enfoque aqui, quando você tem a disciplina de engenharia de produção, você tem um cuidado a respeito de calcular todos os tempos, com foco para a produção. Aqui, o que eu vou mostrar? Vou mostrar a ideia do estudo, eu não vou dar um enfoque de produção, então eu dou um outro enfoque, e eu penso mais numa questão de prestação de serviços, de escritório, e não o foco tanto da produção, que é a questão industrial, para dar uma diferenciada. Mas é claro que a gente acaba visualizando aqui também, tá? A gente vai visualizar também. Essa imagem inicial, ela é bem bacana, e é o seguinte, com o tempo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas bem bacanas, eu consegui observar o seguinte, aliás, não só eu, vocês também sabem, que o espaço físico e como é que ele está organizado influencia muito no clima organizacional, na motivação do funcionário. Então você imagine, por exemplo, você chegar na segunda-feira para trabalhar e o seu escritório é esse aqui, Tipo assim, documento para tudo quanto é lado, a pessoa não se acha, tá um caos. Então assim, o cara já vai totalmente desmotivado de trabalhar. Aliás, não sei se vocês sabem, o maior índice de infarto acontece na segunda-feira, Eu acho que o cara passa o domingo inteiro pensando assim, eu não queria ter que voltar na segunda-feira, Não digo de todos, obviamente. Várias pessoas trabalham no que amam, Mas assim, a grande maioria vai trabalhar para receber seu salário, sua remuneração, então assim, é o que tem, é o que teve de oportunidade, sei lá, que surgiu naquele momento, e o cara já passa o domingo remoendo, do tipo assim, não quero. Quando chega na segunda-feira, às vezes chega o ápice lá, e é onde tem o maior nível de infarto. Beleza? Então assim, tive a oportunidade de conhecer uma arquiteta que era bem interessante, Ela me convidou para participar de um evento dela, e nesse tipo um pequeno seminário, Que ela fez na instituição, no ensino superior, ela tem
ela tinha graduação em arquitetura, fez projetos gigantescos. Balneário Camboriú tem muito disso, né? Você encontra pessoas que são assim super ultra bem-sucedidas, que fizeram assim projetos grandiosos no país inteiro. Então ela inclusive o mestrado em arquitetura, ela fez na Harvard, então assim, uma baita sumidade, e ela convidou a participar de um evento. Foi bem interessante, minha área não é arquitetura, vocês sabem, mas eu consegui compreender bem o quanto que o ambiente de trabalho influencia na motivação. E quando eu tive contato por causa da construtora. E na construtora ela falou assim, Rafael, deixa eu te mostrar esse ambiente, esse plantão aqui, esse espaço de vendas. Olha só como é que ele está alinhado, e não sei o quê. E foi conversando, e as cores e tudo mais. Aí eu consegui realmente entender por que existem alguns ambientes que você se sente extremamente bem e confortável, e existem ambientes que dão uma sensação meio ruim, de angústia, né? Não estou dizendo que não exista a questão de energia, deve existir, né? Deve ter essa questão, assim, de energia, de encosto, sei lá, de um negócio mal assombrado, mas a própria disposição, porque o cérebro também, ele recebe uma quantidade X de informação. Então, você faz faz uma campanha, vocês têm disciplina de marketing, uma campanha de marketing, uma campanha publicitária, e ela é muito poluída, a questão das imagens, né? Aquilo causa repulsa ao leitor, ou quem está visualizando. Assim como, se você vê um ambiente agradável, né, você se encanta. Já que a gente está falando de Balneário Camboriú, o mercado imobiliário é muito forte, você verifica, por exemplo, na hora de fazer um apartamento decorado, né? Então, o que se busca? Se busca um padrão que não seja tão agressivo aos olhos, né? Você não bota lá, que nem em casa mexicana, assim, uma parede de vermelho forte, a outra de amarelo forte, que nem quando a gente vê em filmes, né? Então, assim, são tons mais sóbrias, mais claras, que deixam o ambiente mais agradável, assim como quando você vai numa consulta no médico, ou vai levar um irmão, alguma coisa, numa consulta no pediatra, existem certas cores que elas são tidas como cores mais, né, ou mais agradáveis, ou cores que são mais aconchegantes, ou cores que auxiliam para relaxar, para refletir, né? Então, você vai, por exemplo, no o Banco do Brasil utilizava as cores azul, né? Você tinha umas coisas de azul, as divisórias em azul, aí todo mundo sabe, aqui tem a imagem também do negócio do McDonald's, né, com a caixinha ali da batatinha, tá mostrando o vermelho e o amarelo, daí diz que essas cores, elas incentivam ali a questão do apetite, né, e o vermelho também, aflora também a questão do impulso, né, da energia, o que pode ser tido até, inclusive, em relação à questão da agressividade, beleza? Meu enfoque aqui não é falar sobre as cores, porque eu acredito que talvez algum outro professor, né, o professor de marketing, deve ter feito, em outro semestre eu tinha perguntado, eu sei que o pessoal tinha feito muito, conversado bastante a respeito, né, da influência das cores no ambiente de trabalho, a utilização das cores para tudo, e realmente impacta. Esse treinamento que eu fiz com a arquiteta foi bem legal, ela mostrou uma série de imagens, cara, era muito legal, né, e realmente funciona, e realmente você consegue fazer com que a pessoa tenha um determinado tipo de comportamento, né, com o local de trabalho, beleza? Então vamos nossos slides e nossa conversa aqui. Então, assim, ó, introdução. O espaço físico organizacional, ele influi no trabalho desenvolvido pelos indivíduos dentro da empresa, né? E esse estudo é estabelecido a partir do estudo do sistema de informações relacionado com a distribuição dos móveis, os equipamentos das pessoas. Beleza. Então a gente vai fazer um estudo onde se busca melhor compreender, né, qual que é a melhor disposição para o maquinário, para as pessoas. O que acontece? Quando você está planejando, você já pensa numa possibilidade de crescer o seu ambiente de trabalho. Então, às vezes, o chão da fábrica, ou que nem o pessoal chama, né? O pessoal lá para o Paraná chama de barracão, né? Então, assim, o barracão, você tem um barracão, mas você já pensa assim, poxa, se aumentar o meu volume de produção, como é que eu posso expandir sem que eu tenha que movimentar, né, todo o maquinário aqui? Quer ver um exemplo? Eu falei muito para vocês a respeito de tinturaria. Na tinturaria eu tenho uma caldeira,
que fornece vapor, né, e aquece a água, e consegue com que eu faça toda a questão de passação e tudo mais, né, para o maquinário. Então eu tenho uma caldeira, né, era movida a lenha, né, movida a lenha que passava toda a tubulação com o vapor para as máquinas. Mover uma caldeira dessa é tipo assim, praticamente inviável, é inviável. Você só vai mover a caldeira se for uma situação para ter que substituir por uma outra. E a caldeira também tem uma localização para num caso de emergência. Não sei se eu comentei para vocês, né? Se alguém já viu uma caldeira, senão enquanto a gente está conversando pode jogar no Google, né? E ele vai mostrar que ele tem ali as válvulas. Então assim, ó, se a caldeira começa a esquentar demais, né? Como é que ela vai esquentar? Digamos que ela não tem água, né? Tipo um carro, né? O carro está com o motor trabalhando, se ele não tiver água alimentando ele, se faltar água para o motor, para resfriar o motor vai, né, popularmente chama de ferver. E se não tiver água na caldeira, né, não tiver, digamos que tem algum problema de falta de água e a caldeira está esquentando, vai chegar um momento que a caldeira, por mais que ela seja, né, toda de, vamos supor assim, ferro, né, por mais que seja de ferro, super espesso e tudo mais, ela pode estourar, explodir. Professor, aconteceu isso? Já aconteceu. Aconteceu. Próximo de onde a gente tinha tinturaria, porque no Brasil tem muito assim, ó, você monta um negócio, o cara olha e fala assim, cara, isso dá dinheiro, né? Então assim, um montou lá o negócio de iogurte, aí o cara do lado falou, meu, por que eu não monto um negócio de iogurte? Todo mundo monta um negócio de iogurte. Um montou o paleteiro lá, aqueles picolé de, né, paleteiro. Aí o outro fala assim, cara, isso dá dinheiro, e monta igual. E assim, vocês sabem. Então o que aconteceu? A gente já tinha tinturaria há um bom tempo, a tinturaria foi crescendo, e uma pessoa do lado decidiu, falou assim, cara, por que eu não monto um desse? Só que a gente tinha toda uma infraestrutura com a água, com a represa, então a gente tinha captação de água própria para alimentar. E eu não sei como é que o cara fez, mas ele fez, né? Ele fez e ele decidiu fazer uma pequena, uma concorrente da nossa, bem pequenininha. E aconteceu, você tem uma pessoa treinada para trabalhar na caldeira, ele tem toda uma certificação, você tem que ter um acompanhamento. E aconteceu infelizmente aconteceu de faltar água para a lavanderia dele, também era movida a caldeira, e essa caldeira explodiu, né? Foi assim um desastre, né? Sem comentários mais, mas infelizmente teve vítimas, né, fatais ali, e explodiu assim de estourar tudo, estourar teto, né, e tudo mais. Não quero ser tão detalhista nisso, mas assim, ó, é um cuidado, né, é um cuidado, ou um mínimo de cuidado que você tem que ter. Então assim, a caldeira é mais difícil de mover, e passa toda a tubulação geralmente passa por cima. Você consegue mexer na tubulação. Quando é que você vai mexer na tubulação? Provavelmente no final de semana, no domingo, que a empresa não esteja trabalhando, e o ideal é que você consiga planejá-la de tal forma que você consiga aumentar o número de equipamentos sem ter que mover todo o maquinário. Imagina o que é você só precisar botar mais um maquinário e expandir, ou você ter que mudar todo o maquinário do local, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que eu comentei uma vez com vocês, quando foi o nosso primeiro encontro, alguma coisa alguém me perguntou, e eu falei de uma pessoa conhecida, que ele levou, cara, levou acho que, olha, no mínimo mais de uma década, né, eu vou dizer 2 décadas, para fazer a casa dele. A casa dele é maravilhosa, uma super mansão, só que ele não foi fazendo puxadinho. E todo mundo que via, ele era o pai de uma conhecida minha. Falava assim, cara, mas tipo assim, por que teu pai faz assim, né? A casa hoje é maravilhosa. O que ele fez? Ele tinha o projeto da casa desde o início e ele começou a casa e ele foi fazendo aos poucos, né? Então, assim, é uma baita casa toda planejada. Essa é a ideia quando a gente está falando do arranjo físico para uma indústria. Você também pensa na indústria com a possibilidade de expansão. Então, se eu estou falando da tinturaria, eu tenho todo o tratamento, né, do efluente. Então, esse tratamento do efluente, conforme eu aumentar o meu volume, ele também tem que ter uma capacidade maior. É óbvio que você não vai fazer um negócio gigantesco se a empresa é pequena, senão o cara, que nem o pessoal popularmente fala, o cara quebra as pernas antes de começar, né? Ele tem um gasto tão grande que ele não consegue viabilizar o negócio. Mas a ideia é que você consiga começar pequeno e crescer rápido, e conseguir organizar esse crescimento, tá? Então, ó, o espaço físico organizado, ele influencia no trabalho desenvolvido pelos envolvidos dentro da empresa. Ele é estabelecido a partir dos sistemas, né, que a gente falou do estudo dos sistemas. Ok.
Serve para quê? Serve para maior economia e produtividade, ele influencia na motivação, isso eu comentei com vocês logo no início, né? E a gente consegue identificar alguns sintomas de que o arranjo físico não está legal. Que exemplos de sintomas são esses, né? Quando você precisa de alguma coisa, uma tomada de decisão rápida, né? E existe uma demora excessiva. Ou você verifica que o quê, né? Há uma perda de tempo muito grande no deslocamento. Então, assim, era uma coisa que poderia ser super rápido se a gente pensasse na Uniavan, tá? Digamos que você precisa, vai colar grau, e daí você fala assim, poxa, é bem simples, passo na secretaria e resolvo. Aí, é óbvio que na faculdade funciona, mas só para me dar como exemplo. Digamos que você tivesse que ir na secretaria eles falassem, agora você precisa ir lá no bloco 3, no subsolo, porque eu preciso de um carimbo, de um protocolo, né? Aí a pessoa vai lá, caminha até o bloco 3. Quando ele vai no bloco 3, o cara fala, ó, tá certo, tá protocolado, já carimbei, agora você faz o seguinte, vai lá no bloco 2, do lado do NPJ tem uma sala que você precisa passar lá para resolver. E assim a pessoa vai indo que nem um maluco, né? Infelizmente, em alguns órgãos públicos acaba acontecendo isso, né? A pessoa que vai empreender fica realmente assim anestesiado com a quantidade de burocracia e a quantidade de, como o pessoal diz, que nem o Luciano Hang disse, né, a quantidade de carimbos. Então o cara precisa de uma autorização disso, uma autorização daquilo, e você acaba, né, fazendo lá um caminho das pedras. Um outro exemplo, né, de sintomas de problemas é o fluxo confuso do trabalho, né, fluxo que ele vai em X, cruza um com o outro, decisões errôneas e consultas desnecessárias por proximidade, exemplo, excesso de fluxos secundários, então você tem o principal, tem vários secundários, o cara fala assim, poxa, mas será que não poderia melhor pensar esse arranjo físico, né? Excessiva acumulação de pessoas e documentos, o que acaba acontecendo, né? As unidades, elas incham e aumenta o espaço físico, né? E é difícil, né? O que acontece? A tecnologia foi fazendo com que a gente pudesse trazer tudo para o digital. Então, eu não tenho, por exemplo, no site da advocacia, eu não preciso mais dos documentos físicos, eu digitalizo e depois está no sistema. No sistema, eu organizo, eu tenho uma única pasta. Então, é a pasta que eu acesso, né, que o outro colega advogado acessa, que a doutora Karina acessa, e a gente consegue, é um cadastro único. Se eu tivesse uma distância de local, por exemplo, assim, eu estou trabalhando de home office em casa, aí e fosse tudo físico, eu teria que ter a minha cópia do processo, ela teria a cópia dela para analisar, e assim vai. A tecnologia fez com que a gente conseguisse jogar tudo para dentro do sistema, organizar, centralizar no sistema, e daí um monte de informação desnecessária, ou às vezes situação que um funcionário tinha que fazer um relatório para o departamento dele, aí no outro departamento também se buscava essas informações, se tinha um outro relatório, né? A partir do momento que você trabalha com os sistemas integrados, você começa a eliminar, né? Com isso, você também consegue eliminar, né, aquela necessidade de arquivos de documentos, não precisa arquivar, não precisa uma série das pastas suspensas. Então, quando eu trabalhei na agência do banco, a gente tinha, assim, vários armários com as pastas suspensas dos processos. Isso foi migrando, né, não sei se alguém aqui trabalha em instituição bancária hoje, instituição financeira, mas, assim, há 12 anos atrás, né? Há 12 anos atrás a gente já estava migrando para um processo de não ter mais documentos. Não estou atualmente dentro de uma agência bancária para saber, né? Dentro de uma instituição financeira, mas todos vocês sabem que você hoje em dia acessa e faz tudo pelo celular, né? Você consegue abrir conta, por exemplo, numa corretora, né? Corretora para investir em ações. Bate uma foto da sua identidade, frente, verso, bate uma foto disso, daquilo, pronto, abriu a conta. Né, abriu a conta, né, confirmou no sistema, não precisa nem ir até a corretora e acontece de uma forma muito mais rápida. E a própria forma de coleta dessa de abertura de conta, ele já joga os arquivos na pasta direitinho, já fica organizado legal. A tecnologia vai evoluindo de tal forma também que se a documentação não tiver legal ou se a foto não tiver legal, ele não reconhece e não aceita. Não sei se vocês já passaram por isso, né?
teve uma situação que eu fui fazer o cadastro e o aplicativo era só para profissionais habilitados. Aí eu mandei a foto, eu não me lembro se foi tipo foto, eu mandei PDF, o PDF era foto, eu sei que ele disse assim, eu não consegui reconhecer o documento, né, tem que mandar em tal formato. Eu mandei naquele formato, ele liberou. Eu acho que não era uma coisa tão grosseira como JPEG para PDF, mas eu sei que ele não reconheceu, eu tive que fazer novamente e daí o sistema deu certo. Ou seja, não teve nem interação humana, né? Você não teve um funcionário para dizer, poxa, mandou uma foto horrível. Não, o sistema foi sozinho. Beleza. Aqui também sintomas e problemas, né? Projeto deficiente dos locais de trabalho, né? E devido à vontade dos grupos ou preferências pessoais. Então aqui o que acontece? Às vezes o grupo, que nem a gente foi falando sobre organização, o grupo tem tanta influência ou tanto poder que ele acaba dizendo assim, não, a gente vai ficar com o nosso grupo aqui, ó, nesse espaço aqui do escritório, da sala. Aí você diz assim, cara, mas espera aí, esse espaço aqui não tem nada a ver, tipo, fica totalmente fora de mão, né? Se estivesse pensando, por exemplo, numa agência, alguma coisa, no escritório em si. Aí o cara diz, não, mas é porque esse aqui é o melhor espaço, a gente é que mais traz resultado aqui, não importa a questão do layout, eu quero aqui, tá? Exemplo. Isso a mesma coisa poderia acontecer dentro da indústria, né? Então, você tem lá ou uma oficina, tem a parte de latuaria, a parte de pintura, e eles dizem assim, não, a gente fica nesse espaço aqui, e o cara diz, não, mas a gente devia ter um fluxo melhor, né? Não, a gente já está há mais tempo, a gente faz o serviço, não aceita, tá? Aqui trouxe algumas imagens, só a título de informação, para a gente pensar a respeito do ambiente de trabalho, né? Então, só trocando uma ideia, né? Aqui, imagine que você tivesse que localizar. Por que eu trouxe as imagens nesse sentido, né? Porque a nossa região, o Balneário Camboriú, né? De forma geral, eu vejo pelos alunos, né? Os alunos em si, não necessariamente eles estão trabalhando dentro da indústria. Eu tive vários alunos, né, que trabalham em grandes corporações, tipo assim, trabalham na BRF, só que ele está no administrativo, ele não está lá no chão da fábrica, né? Blumenau, por exemplo, eu estudei, tinha colegas que, tipo assim, ó, o cara entrou e ele foi trabalhar dentro do chão de fábrica, né, depois ele estava mais avançado, ele já estava na área da qualidade da indústria, mas o cara estava circulando dentro da indústria. E Blumenau é muito forte, né, questão têxtil, né, já a nossa região de Balneário Camboriú, a gente tem muito forte a construção civil, mas as pessoas não, né, o que eu já vi bastante era assim, ó, caso de acadêmico que no comecinho da faculdade o cara trabalhava no almoxarifado, né, então o cara estava mais entretido ali a questão do documento, claro, a questão do estoque, tudo, beleza, então aqui, ó, uma imagem, né, do escritório, então imagina assim, ó, o cara precisa localizar o processo tal, aí, onde é que está o processo tal? Daí a pessoa colocou, não, o processo tal está na cadeira lá da Luísa. Né? Lá na cadeira da Luísa, lá tem uma pilha lá, procura lá. Imagina o tempo que demora para você achar. Né? Outra imagem aqui eu trouxe, só pela questão assim, né? Existe uma preocupação com a ergonomia, né? E com o ambiente de trabalho. As empresas maiores, elas têm um cuidado maior. As empresas pequenininhas, né? Às vezes o cara fala, não tem como comprar, não faço. Realmente tem diferença muito grande, né? Se você tem um profissional que ele trabalha o dia inteiro sentado, cara, a diferença é assim, ó, do teu funcionário não fala nada para ti, mas depois de uns 2 anos o cara sente que está com as costas quebradas, o cara o tempo todo tem que levantar e depois pode dar um problema na coluna, e numa situação que o cara consegue trabalhar tranquilamente, produz muito mais, o cara é muito mais produtivo, né? E ele tem lá um ambiente de trabalho no mínimo condizente para o cara exercer a atividade dele, tá? Aqui, né, situação ali do armário, então dá para ver assim que a pessoa nem teria condições de alcançar ali os processos. Aqui, eu só achei interessante, porque assim, ó, alguns olham aqui e falam assim, isso aqui tem cara de ser processo, né, um processo judicial, por exemplo, digamos que fosse, né, aí digamos assim que você se revoltou lá com o juiz, aí o processo vai lá, ó, ele fica dentro do cofre lá no banheiro, tipo assim, para tipo, esse aqui não vai ser julgado nunca mais, né? É claro, a gente está brincando, mas, né, os processos eles estão deixando algumas unidades ou
né? Não Santa Catarina já está super bem em relação a todo o processo de digitalização, mas assim, tem estados que ainda os processos são físicos, né? E daí passa por isso aqui, né? Que é uma quantidade grande de processos. É claro que aqui, aparentemente, né? Você acha que não tem ordem, mas ela tem a posição bem certinha, né? De onde é que ele está, né? É claro que tem uma certa dificuldade ali para localizar. A partir do momento que eles são digitais, se alguém quiser pegar em carga para ler, o outro não conseguiria, se fosse físico, né? No digital, não. No digital, qualquer um pode acessar sem problema nenhum, né? Com facilidade. Então, o que envolve o estudo do layout? O estudo do layout ele envolve, né, a posição relativa das áreas de trabalho. Então, como é que vão ficar as áreas de trabalho? Como é que ficam as máquinas, a posição do maquinário, né? A ideia é pensar o quê? Qual que é a melhor, né, a localização ideal para o maquinário? Onde é que ficam os pontos de armazenamento? Então, assim, eu posso ter um estoque, né, onde ele fique todo fechado, e eu tenho outras áreas onde eu tenho estoques menores. Então, por exemplo, caso de tinturaria, né, a gente tinha um estoque, ele ficava fechado, né, tipo assim, fora do horário comercial ele ficava fechado, né, quando o engenheiro químico saía, e depois, só que a empresa não fechava no horário comercial, né? A gente chegou a ter 3 turnos, então a gente chegou a fazer ela trabalhar 24 horas, e se ela não trabalhasse 24 horas, ela trabalhava no mínimo até as 10, né? Que daí não tinha adicional noturno. E do funcionário, né? Eu estava na faculdade, não estava em adicional noturno. E o que acontecia? A grande preocupação é os produtos têm um custo, um valor bem alto, e para que não houvesse nenhum tipo sei lá, de desperdício, de falha, ou de haver alguma coisa, né? Então ficava chaveado. Só que existia pontos de armazenamento menores, para que daí, então, quem estivesse fazendo a produção conseguisse fazer. O que acontece? Se você tem o controle da sua empresa, de seu negócio, você consegue saber se o cara fez alguma lambança, né? Ou se o cara deu uma modificada. Quer ver um exemplo? A gente tinha casos de cliente, né? Que o cliente vinha tipo final do dia e ele tentava dar uma gorjeta para o pessoal da produção para tocar a produção dele na frente. Então isso chegou a acontecer, tá? Chegou a acontecer umas 2 vezes. E o que acontece? É bem simples. Você tem todo um cronograma da sua produção. Chega no dia seguinte, a produção não está pronta. Está faltando uma parte. Fala assim, mas por quê? O que aconteceu? Teve retrabalho, teve reprocesso, né? Não fechou, você tem todo um cronograma. Aí a gente então verificou o que aconteceu. Um cliente, né? Era cliente, né? Mas tipo, cliente, né? Tipo, ele quis fazer tipo um migué assim, falou, não, faz aí por fora, aí eu te pago, né? Só que daí você consegue controlar de que forma? Pelo produto químico utilizado e porque a produção não fecha, né? Eu falei para vocês, a ideia da tinturaria é como se fosse lavar a sua roupa em casa. Você tem desde lavação, centrífuga e secagem. Então isso leva um tempo. Enquanto as máquinas estão trabalhando com essa produção, ou ele utilizou uma máquina só, tá? Mas enquanto está lá, a outra produção não vai. Ah, professor, e se o cara não tivesse controle nenhum? Né? A gente está falando final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, então, tipo assim, ó, a gente tinha no computador, né, mas não era o equipamento todo automatizado que já me dizia. Se a pessoa não tem controle, o funcionário simplesmente, né, acontece, vocês sabem o que acontece, tipo assim, ó, balada, barzinho, muita bebida por fora, se o cara vende alguma coisa, se passa alguma coisa ali, o empresário nem percebe. Eu tive uma vez uma conversa assim com o professor, que o professor falava tanto, né? Falei, professor, quero saber uma coisa. Como é que funciona, né, nessa questão, assim, de haver um certo desvio, né, em relação a produtos, ou um desvio, ou até às vezes um consumo, quem trabalha com restaurante, né, tipo assim, ó, refrigerante desaparece, né, não se sabe se foi vendido ou se a própria equipe consumiu. Aí o meu professor falou assim, olha, Rafael, já que era o assunto que ele tinha puxado, né? Ele falou, olha, Rafael, o que acontece é o seguinte, não consegue controlar tudo, você não consegue controlar tudo, e se o cara quiser realmente controlar tudo, o cara fica doido, né? Agora,
vocês estão fazendo a disciplina de legislação do trabalho. Atualmente é muito mais fácil. Atualmente é muito mais fácil. Você tem câmeras, né? Então, assim, ó, com as câmeras, se você, não vou te pedir direto, já dá para dar advertência na hora, né? Já dá uma advertência na hora para o funcionário. E se não, você despede o funcionário por justa causa. Então, assim, ó, o que significa despedir por justa causa? Não precisar pagar 40% da multa do FGTS, né? Ele não vai receber o aviso prévio indenizado, e quando o cara já está furtando as coisas, a melhor coisa que tem é poder mandar ele embora, né? Então, assim, ó, é uma forma, né, as câmeras e a tecnologia auxiliaram muito. Por quê? Porque você tem a prova, né, a prova do que aconteceu, beleza? Mas vamos voltar aqui. A gente está falando sobre pontos de armazenamento, por isso que eu falei do desvio. Outra coisa, né? A posição do trabalho manual ou intelectual, né? Como é que você vai, quem está na produção, dependendo, tem locais que tem que ficar um pouco mais afastados, né? O excesso de barulho vai prejudicar, né? Ou a comunicação, ou até a concentração, né? Às vezes, talvez, você já tenha recebido ligações que ligam do telemarketing, todo mundo já recebeu ligação do telemarketing. Tem umas que você tem a plena convicção que o cara deve estar ligando do presídio, de tão barulhento que é. Você nem escuta quem está falando, nem ela escuta o que está falando, né? É aquele tipo de situação assim, cara, ou é do presídio, ou o local não é aquilo tudo, né? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Também, né, posição dos meios de suprimento e a posição dos acessos às áreas de armazenagem, e do serviço. Então, assim, já pensando assim, ó, você montou uma empresa, uma indústria, consegue chegar com um caminhão, por quê? Porque às vezes o cara pode começar pequeno, né? Todo mundo, né, pode começar pequeno, sem problema nenhum. Mas se tiver que entrar uma carreta, ou se tiver que entrar um caminhão, tem como manobrar, tem como acessar? Talvez, pensando por aí, você já verifique talvez que algumas localidades não são tão boas, né? Infelizmente, quando você mora na cidade e você tem um carinho muito especial pela cidade, você não percebe, né? Mas vejam que maravilha que é você conseguir sair de uma indústria na BR-101 e dirigir, né, o caminhão levar tanto para o Paraná quanto para o Rio Grande do Sul, claro, Paraná e daí vai para São Paulo, vai para outras localidades, né? É muito prático. Eu me recordo ser criança, né, ser menor, e eu escutar falando assim, vão trazer tal indústria para Blumenau, vão trazer tal empresa para Blumenau, e toda uma mobilização dos políticos, né, para tentar trazer uma indústria. Na verdade, Blumenau, por mais querida que seja, né, o acesso não é bom, né? A 470 está esperando até hoje a duplicação. A Jorge Lacerda tem um monte lá de travessia elevada, corta as cidades, você corta a cidade de Ilhota, você corta a cidade de Blumenau, a indústria Hering, né, ela fica bem no centro da cidade. Então, assim, completamente, hoje em dia você nem vê caminhão passando ali, porque eles mudaram a questão dos polos, né, mas assim, completamente inviável. Eu não leciono a disciplina para vocês, né, e também não é o foco, mas tem uma disciplina bem bacana, que é a gestão socioambiental, que eu acho que vocês já fizeram. Eu lecionei para o pessoal em Itapema. E o que é interessante? Existe uma preocupação do plano diretor, o que é a área industrial, o que é a área residencial e o que é comercial. Então, você jamais deixaria na área industrial construírem as casas. Por quê? Porque senão depois vai acontecer isso. Você tem a cidade desenvolvida, ou pensando num planejamento, e ao mesmo tempo o caminhão vai, o pessoal começa a reclamar do barulho da indústria, reclamar dos caminhões, querer que os caminhões, e acaba prejudicando o empresário que lá se posicionou, né? É claro que a gente entrou em muito mais, quem fez a disciplina de gestão socioambiental, porque tem situações onde a pessoa trabalha com um produto que pode gerar uma explosão, tem risco de acidente. E daí tem assim uns círculos assim, né? E eu mostrei porque eu vi um material super legal de um professor que é pós-doutor, e ele fez um negócio assim, poxa, vou mostrar para meus alunos também, apresentar. E daí ele falou assim, ó, no caso de um acidente, essa área aqui é tão rápido, instantâneo, que tipo, assim, não sobra nada, destrói tudo. Aí o que aconteceu? Num primeiro momento, né, não foi autorizado a construção, depois eles fizeram, é óbvio, né, é óbvio,
fizeram tipo Minha Casa Minha Vida, né? Assim como já teve outras situações. Não é a questão do dinheiro do governo. O dinheiro do governo é bacana, né? Mas assim, ó, poxa, como é que deixam, né? É que nem casos que fizeram ali unidades habitacionais ali em cima de lixão, né? Enfim, tá? Mas é também bem interessante. Quem quiser, tiver interesse, dá para pesquisar, tem uns vídeos lá no YouTube sobre o assunto. Beleza. Os acessos, eles são importantes pelo seguinte, né? Poder entrar com o caminhão, poder abastecer, poder, né? Tanto buscar quanto entregar, assim como uma preocupação em relação ao próprio trajeto, né? Em produção, eu acredito que vocês estudem qual que é a melhor localização para posicionar uma empresa. Se a gente tinha no meu material, se vocês não tiverem, até posso disponibilizar como material complementar. Você estuda as coordenadas e quanto tempo leva conforme o seu cliente. E daí você identifica qual que é a melhor localidade, né? Então, por exemplo, assim, digamos, vou fazer sem o cálculo, ok? Digamos que você venda para o país todo. Será que vale a pena você ficar aqui na região sul, ou será que você deveria ficar numa região mais central? Que daí é muito mais fácil você mandar tanto lá para o Nordeste quanto para a região sul. Foi isso que fez com que algumas empresas mudassem, né, a sua unidade, a localização, tá? Dependendo, o cara vai dizer não. Levo por avião, levo por transporte rodoviário, sem problema nenhum. E aqui é interessante. Por que às vezes a empresa não se muda? Por causa da mão de obra. Eu estava vendo um depoimento, na verdade era um depoimento num processo criminal ambiental, foi ontem. E a pessoa falou que a grande dificuldade dele, ele falou assim, mas por que o Ministério Público, né? Mas por que você fechou a indústria? Por que você fechou? Ele falou, olha, a localização era muito isolada, eu tive muita dificuldade de mão de obra. Ele falou, não era por causa disso, daí ele até explicou, né? Umas situações ali em relação ao dano ambiental, mas no final deu certo, né? Foi conseguida a prescrição, né? Demorou tanto tempo o processo andar que prescreveu a punição, então, né, não deu nada. Beleza, vamos adiante. O layout, o que é o layout? Né? O layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização. E ele envolve o quê? Né? Uma preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da atividade desempenhada. E também, né, a preocupação em relação à arrumação dos móveis, das máquinas, dos equipamentos e da matéria-prima. Aqui, eu vou trazer para vocês vão visualizar, vou mostrar para vocês, né, a questão das medidas dos móveis, mas lembrando, né, já está em desuso, né, difícil, não sei se alguma localidade, para nossa realidade, né, eu não vejo isso tão comum. Aqui pensando no arranjo físico, né, a ideia de linha de produção, então lembrando que antes, vamos supor, o veículo, já que está visualizando o veículo, né, o veículo ficava estacionário, parado, e era feita a construção. É o que acontece com grandes embarcações, né? Você tem um navio enorme lá, o navio vai ser feito cada uma das etapas e o navio fica estático, né, imóvel. Aí tivemos lá o Henry Ford, parece que não foi ele que foi responsável ali pela linha de produção, já era utilizado para outra situação, mas ele adaptou e foi o primeiro a trazer ali para a questão dos veículos, né? Então o que acontece? Os postos de trabalho, ó, que tem as mesinhas, as bancadas, né, para cada um dos funcionários com suas ferramentas, e daí o veículo vai circulando. Claro que isso era a realidade daquela época, né? Hoje em dia a gente já está em outra situação, tudo com um sistema robótico, né? E teve uma reportagem que eu comentei recentemente com vocês, que é a da Tesla, que a Tesla, com o equipamento, ele vai fazendo todas as etapas e não tem, assim, a junção de várias etapas, né? A mesma ideia da linha de produção aqui, onde a carne vai passando, né, pela esteira, eles vão recolhendo e vão fazendo ali o processo, tá? Aqui pensando também no arranjo físico, no layout, né, ó, né, as várias células de trabalho, e vejam bem, os corredores, né, é deixado um espaço no corredor, ó, para a circulação. Então, precisa levar ou circular a mercadoria, você tem que ter um corredor espaçoso, né? E é interessante também essa questão da fita no chão,
porque daí o pessoal sabe, ó, para ninguém esbarrar na máquina, no equipamento, né? Então, você delimita o espaço. Aqui também, ó, o pessoal trabalhando, né? Então, alguns princípios relacionados ao layout, né? Um deles, né? Não precisa ter essa ordem, né? Mas aqui tá nessa ordem. Princípio, né? O primeiro princípio. Princípio da economia do movimento. O que diz esse princípio? Encurtar a distância entre os operários e as ferramentas. Mesma ideia lá do Taylor, lembra do Taylor, né? Que é justamente assim, em vez da pessoa ter que se deslocar e caminhar um monte até a bancada, se estiver bem próximo dele, quer ver? Olha aqui, ó, o pessoal que está aqui, ó, o pessoal que está aqui, ele não se levanta lá para buscar nada, o cara já trabalha daqui. O pessoal que está aqui, ó, também tem tudo à mão, né? Então, assim, ó, aqui, ó, por exemplo, ó, aí é claro, depende da situação, né? Mas a ideia é assim, ó, imagina que o pessoal está aqui, aí ele tem que se deslocar até lá na bancada, né? Ah, professor, se deslocar até a bancada é bem pouco, né? Considerando que talvez ele tivesse que, digamos, correr até lá ao final do corredor pegar uma ferramenta. Beleza? Então já melhorou bastante, né? Agora, se vai chegando num patamar que depois o cara tem tudo à mão, né? Ele não precisa mais se deslocar, melhor ainda. 2. Princípio do fluxo progressivo. Maior continuidade do movimento entre uma operação e a operação subsequente, sem paradas, voltas ou cruzamentos, tanto para homens quanto para equipamentos. Isso aqui é bem a ideia do... Essa questão do voltas, cruzamentos, é bem a ideia daquilo que a gente viu ali do filme do McDonald's, né? Para que daí um funcionário não esbarrasse no outro em relação à produção. Então, tem uma preocupação do layout para que as pessoas, na hora de passar, uma não tem que cruzar na frente da outra, né? Para justamente não gerar nenhum tipo de acidente. Princípio da flexibilidade. Esse princípio, ele busca o quê, né? Propiciar que você possa fazer um rearranjo, né? Ou melhor organizar, modificar. É a ideia que eu comentei a respeito de uma ampliação, né? Ou pode ser, por exemplo, uma situação onde eu tenho o mercado é muito favorável à exportação. Aí você tem todo o mercado organizado na indústria para exportação. Daqui a pouco muda que você possa organizar a sua empresa para que, ao invés de seja voltado para a exportação, seja voltado para o mercado interno e que você consiga, inclusive, importar insumos. Então, você organiza aquela sua equipe. Se a gente estivesse pensando no escritório, talvez aquela equipe que, num determinado momento, está toda voltada para a exportação, ela estaria voltada para a importação, né? Outro princípio, princípio 4, né? Princípio da integração. Integração entre diversos fatores de um processo de trabalho. Aqui, eu trouxe essa imagem porque vocês vejam o seguinte, ó, o cuidado para que não haja o cruzamento. Então, tu vê, as caixinhas vão passando, ó, né, ó, e não tem nenhum tipo de problema, ó, de cruzar ou das pessoas se baterem, se esbarrarem, beleza? Objetivos, então, do layout. Obter um fluxo de informações eficiente, obter um fluxo de trabalho eficiente, utilizar, né, da melhor forma a área disponível. Por quê? E isso fez com que as empresas também repensassem o seguinte: o estudo do layout, ele envolve tanto o estudo do espaço interno, que nem a gente falou dentro do barracão, assim como o estudo do melhor lugar para o barracão ou para a empresa. Então, o que acontece? Vejam bem, as lojas, vou pegar assim, ó, tipo a Lojas Renner, né? A Lojas Renner, ela não tem, na minha concepção, se alguém, né, tem algum conhecido que trabalha lá, ela não tem a questão do estoque. Professor, não entendi nada. Repete de uma outra forma para que eu possa compreender. Assim, ó, tive um conhecido que ele produzia para Lojas Renner. Quando ele faz a produção das Lojas Renner, ele já entregava a mercadoria, sabe algumas que vão já direto na arara, né, no cabideiro lá? Ele já entregava a mercadoria no próprio cabide. Ela já ia com as rodinhas assim, ó, e ela entrava dessa forma dentro do caminhão, tá? Quando chegava nas lojas Renner, o cara só pega e puxa e traz a arara já para dentro da loja. E, diferentemente, né? Você pega aquelas lojas antigas que o cara fala assim, ah, só um minutinho, vou lá buscar. Daí o cara ia lá dentro do estoque, pegar a peça e trazia de volta. Ah, o que o senhor quer? Ah, eu quero uma camisa assim. Só um minutinho, vou lá pegar. Aí ele ia lá no estoque e pegava. Como é que funciona? Você tem um espaço todo aberto, lojas Renner, e a mercadoria está toda exposta, de tal forma que
acho que faz mais de um mês. Com certeza já faz mais de um mês, né? Ah, mas a gente foi na Lojas Renner, e daí tinha uma escadaria que eu acho até que era para o administrativo, assim, não sei, era um ponto que não, a princípio não parecia ser atendimento. Aí eles fizeram, tipo, num espaço no Norte Shopping, e disse assim, se quiser ver mais algumas roupas ou mais algumas peças, tem peças lá em cima, tipo como é que eles chamam? Tipo assim, tipo promoção, assim. Aí eu sei que tava com a esposa, a gente subiu, né? Subiu ali, deu uma olhada do que tinha. Então, assim, era um espaço que aparentemente nem parecia ser espaço da loja, mas, tipo assim, tinha umas peças que tinham ficado, né? Tipo daquelas coleções antigas, tipo, se é verão, é da coleção inverno, da coleção anterior, se alguém tivesse interesse, com desconto. Então, todos os espaços da loja foram utilizados, né, da melhor forma. Por quê? Porque pensem o seguinte: quando você está dentro de um shopping, ou quando você tem uma agência bancária ou a sua empresa dentro de um local que ele fica numa região central da cidade, ele tem um alto valor, se o imóvel não é próprio, de locação, né? Ele tem um alto valor de IPTU. E o primeiro cálculo que é feito é assim, ó, qual que é o retorno que você tem por metro quadrado. Então, você ter um monte de estoque que o cliente não tem acesso, que poderia ser um espaço que a pessoa poderia olhar e falar assim, me interessei e vou levar, muda, né? Então, assim, essa visão de mundo também foi mudando, né? Então, assim, não ter tanto estoque, ter tudo de uma forma visualmente mais agradável, de forma que você consiga ver, né? Para ter o máximo de resultado. Facilitar a supervisão e a coordenação. Hoje em dia é tudo com câmeras. Antes, o que acontecia? Você tinha na indústria, né? Logo quando você entrava, logo tinha uma escadaria, subia para o mezanino. E no mezanino, o gerente, o supervisor, eles conseguiam ver todo mundo trabalhando na produção. Então você conseguia ver, tipo, se alguém estava enrolando no trabalho, não estava rendendo, e o que estava acontecendo. E conseguia monitorar. Daí qualquer coisa você chamava para sua sala, dizia, olha, chama lá fulano, que eu não estou entendendo porque o fulano está tanto tempo parado. Né? E daí ele chama, tá? Essa é a lógica, essa é a ideia. Também, né? O objetivo do layout é reduzir a fadiga do empregado. Então, digamos, você tem espaços que são muito longes, né? Ele vai ter que circular bastante, ou você tem localidades, né, onde, que nem mostra aqui, ó, isolar elementos insalubres, onde o espaço tem muito ruído, é muito ruído. Então, assim, ó, se o cara trabalha com ambiente com ruído, ele vai ter que usar protetor auricular, né, para proteger, sempre com a possibilidade de sofrer uma ação trabalhista. A ação trabalhista vai tentar comprovar a insalubridade, né, e daí vai ter que ser feito uma perícia. A perícia vai dizer assim, usava o equipamento era eficaz? Se o equipamento ele era eficaz, porque ele também tem o seguinte, esse equipamento é eficaz, só que o equipamento nunca foi trocado, e o equipamento tem um tempo de vida útil. Moral da história, o cara perdeu a ação, vai, né? Então, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, se a pessoa trabalha com ambiente com ruído, com vapor, ou com ambiente que é muito frio, que nem quem trabalha com frigorífico, você tenta isolar e separar ao máximo. Para quê? Para que você não tenha que ter insalubridade para todos os funcionários, porque, na verdade, é o seguinte, aumenta o salário, mas prejudica a vida, né, da pessoa. A pessoa que trabalha com agentes nocivos, produtos químicos, por exemplo, né, tive um senhor que ele foi buscar aposentadoria especial. Aí ele falou, doutor, deixa eu mostrar a mão. O cara era um cara novo, tinha um pouco mais do que eu, né? Um pouquinho mais, uns 50, né? Mas ele tinha a mão toda detonada, né, de produto químico. Então, assim, ó, nem sempre o cara tava, né? Talvez em alguns momentos ele fez sem luva, aí ele falou assim, doutor, a máscara, por mais que a gente tenha, assim, ó, a gente sente o produto quando está colocando, né? Então, beleza? Né? Preocupação, então, ruídos, vapores, iluminação, produto químico. A ideia é isolar para ter uma maior qualidade de vida para cada um desses funcionários. Também, deixa eu só ver um negocinho aqui. Também, aumentar a flexibilidade para as variações necessárias. Beleza, a gente viu até, inclusive, no princípio da flexibilidade. Também, né, um ambiente agradável vai criar um clima favorável para o trabalho, vai melhorar a motivação deles e também, né, uma forma de impressionar favoravelmente clientes e visitantes.
Então o cara chega lá, vê uma baita empresa, toda organizada, tudo funcionando, o cara pensa, meu, que animal, né? É que nem acontece bastante em relação a algumas concessionárias, né, de veículos importados. O cara olha e fala assim, cara, isso aqui nem parece uma oficina mecânica, né? Não tem óleo no chão, não tem nada. O cara fala assim, meu, e o pessoal ainda usa avental branco, é impecável, né? Etapas, né? Aqui a gente vai trazer algumas etapas para o projeto de layout. Vou passar de uma forma mais sucinta, mas ele vai fazendo assim, ó, ele faz um levantamento, ele faz uma análise crítica, depois ele vai para uma outra etapa, ele faz uma análise crítica e assim por diante. Então, primeira etapa, levantamento. Levantamento. O analista ou equipe deve familiarizar-se com o plano de organização e os principais procedimentos adotados. Aí ele faz uma análise crítica sobre esse levantamento que foi feito, né? Então, o analista ou equipe deve examinar as principais dificuldades para a consecução dos objetivos visados, dando especial atenção às defasagens, existentes. Aí tá, beleza, fez o levantamento, coletou os dados, né? Tipo TCC, né? O tipo artigo científico. O cara faz a pesquisa, coleta os dados. Aí ele pensa assim, poxa, como é que eu posso fazer, né? Planejamento da solução. É imprescindível que a intervenção seja planejada tanto quanto possível. Aí existe uma análise crítica desse planejamento. Fazem que, uma vez encontradas as soluções, julgadas como sendo a melhor né, solução, julgadas como ótimas, essas deverão ser objeto de negociação com os usuários. Por quê? A ideia é o seguinte, você vai organizar ou fazer alteração no layout. Pode ser que o funcionário diga assim, olha, não vai ficar legal por esse motivo. E pode ser que na hora do profissional que fez, né, talvez, ou um outro profissional lá, diga assim, olha, vamos, por isso que é importante essa troca de experiências ali, né? O cara diz, não, essa alteração aqui não vai ficar legal. Vamos fazer de uma terceira forma. Ou essa aqui a gente deixa assim, por quê? Porque, na verdade, a gente pensou no crescimento da empresa, que depois vem um outro maquinário aqui nesse ponto. Beleza, aí foi feito o planejamento. Efetivada a escolha do novo layout e após a aprovação dos usuários, deve ser programada a implantação da solução, que melhor atenda às necessidades da organização. Importante. Né? Então, assim, ó, o que é importante? A preparação do pessoal operador para a mudança. Eles têm que estar dispostos, né? Eles não podem ser resistentes ali a essa alteração. Por isso que é importante que você tenha um contato com eles, para que eles também sejam favoráveis e sejam grandes incentivadores dessas alterações. B. Identificação de todos os itens do equipamento no plano do layout, etiquetando-se as peças para facilitar a mudança. Isso aqui nós vimos, de certa forma, quando a gente falou sobre o 5S, lá em gestão da qualidade, né, que eram etiquetados, e daí o cara faz a organização, tipo assim, ó, isso aqui não serve, vai fora, isso aqui vai para um outro departamento, essa é a ideia das etiquetas. Quem teve comigo a disciplina pode até consultar o material lá de gestão da qualidade, né, que daí fala bem a respeito disso, bem legal, né. Controle dos resultados, e aliás tem um vídeo no YouTube. Controle dos resultados, pequeno período em que a equipe deve acompanhar a mudança a fim de verificar se a solução foi a melhor ou se ainda há necessidade de pequenas adaptações. Isso aqui é chamado de sintonia fina. O que acontece? Foram feitas uma série de alterações e essas alterações você fala assim, tá, vamos analisar agora os próximos dias para ver se ficou perfeito. A ideia é assim, ó, ficou ótimo, né? Ah, não ficou ótimo, então faz um pequeno ajuste. Por que a sintonia fina, né? Aliás, nem sei se o termo é tão utilizado. Antigamente você tinha o rádio, e o rádio ainda tem aquele tipo botãozinho assim que você mexe assim, né? Só que hoje é digital, né? O cara faz assim, é digital. Mas a ideia o que era? Você mexia e ele mudava ali a frequência. E no mudar a frequência, né, o cara sabia quando ela estava bem alinhada, por quê? Porque ele acendia a luz do estéreo, né? Acendeu a luz do estéreo, o cara sabia, ajustei. A sintonia fina é justamente assim, o cara já está escutando a rádio, né, tal emissora lá de rádio, só que daí ele faz um ajuste só para, tipo, acender a luz ali, para dizer assim, tá perfeito o som, tá? Tipo isso. A lógica qual que seria? A lógica é, vai acompanhando para ver se deu tudo certo ou se precisa fazer algum ajuste ou não. Tá perfeito, beleza. Aqui, né? Para identificar qual que é a situação atual ou para fazer aquele primeiro levantamento, então o que se sugere, né?
Aí o material do professor, né, ele sugere assim, olha, o professor que eu digo é dos autores, né, que falam sobre o assunto, que nem o Oliveira, né, eles falam assim, ó, o ideal é o quê? Que você pegue uma planta baixa, né, a planta baixa vai mostrar bem certinho como é que a localização, aí você consegue identificar também os pontos de energia, o ponto, né, de abastecimento, de água, ponto de vapor. É que nem se vocês fossem pensar em relação a um apartamento, comprar o apartamento de vocês. Aí o cara chega e fala assim, vou botar a minha máquina de lavar louça aqui. Aí o cara fala assim, tá, mas tem ponto de água? Não, não tem. O fogão eu quero botar do outro lado. Tem ponto do gás aqui? Não, ponto do gás é do outro lado. Beleza, então assim, tem alguns caminhos. Ou você bota o fogão perto do ponto do gás, né? Ou você quebra a parede e muda os pontos, né? E aqui é mais ou menos o mesmo norte, né? Na indústria também. Ou o cara vai fazer as adaptações, ou ele vai trazer a questão do próprio refeitório, né, dos sanitários e tudo mais. Tudo vai depender ali de como é que funciona. Se vocês forem observar, vejam como é que é feito em relação aos shopping centers que vocês conhecem, né? Então, assim, ó, você tem as várias lojas e você tem um espaço lá centralizado, por exemplo, o Shopping Atlântico, né? Os banheiros são localizados ali numa certa localidade, certo? O Balneário Camboriú Shopping, né? Também tem alguns pontos ali. Blumenau, eles tinham feito uma alteração. Cara, o cara tinha que caminhar o shopping inteiro, assim. Depois acho que eles voltaram e fizeram ali outros pontos. Não sei se foi por causa de uma vez que teve muitas chuvas, enfim, né? Mas assim, era tipo lá longe, assim, né? Continuando. Vias de acesso e análise do ponto de localização, também, né? Análise das instalações de imóvel, aquilo que a gente falou, de água, luz, ar-condicionado, elevadores, saídas de emergência, geradores, áreas de circulação, instalações elétricas, né? Possibilidade de adaptação, possibilidade de reforma, flexibilidade do imóvel. Aqui tem alguns pontos que são importantes, assim, ó. É importante que você domine, né, no que você vai empreender, o que você vai fazer. Então, teve uma situação que teve um conhecido, ele falou assim para mim, Rafael, tô querendo fazer uma negociação era tipo um barzinho. Aí eu falei assim, olha, era barzinho, mas tinha tipo lanchonete, assim, tinha comida também. Aí eu falei, olha, eu não entendo, não é minha praia, mas eu tenho a pessoa para te indicar e a gente vê. Se for interessante, até posso pensar em investir junto. Beleza. Quando a pessoa que conhecia, ela falou assim, olha, na verdade, assim, ó, em relação à cozinha, a cozinha tem que ter azulejo. Em relação à pedra... Então, assim, ó, que ela viu, né? Como ela trabalha no meio, ela sabe assim, ó, em relação às normas técnicas, quem trabalha com alimentos, isso aqui tem que acontecer de tal forma. Né? Então, tipo assim, tem que ser uma bancada de aço inoxidável. Aí tem uma coisa assim que era antiga. Falou assim, ó, porque quem está vendendo diz assim, isso aqui é maravilhoso. E o outro fala, maravilhoso. Aí quem entende diz assim, cara, isso é tão bom, que tu pode levar contigo, porque eu vou ter que fazer diferente. Né? Isso aqui tem que ser reformado, não dá para ser assim. Né? Eu não vou receber ali a autorização da vigilância sanitária para trabalhar dessa forma. Tá? Então, assim, por isso que é bacana, né? A pessoa vai identificar, vai dizer, ó, é necessário fazer algumas reformas antes de iniciar a trabalhar. Limite de carga do imóvel, não sei se vocês sabem ou já ouviram falar, o limite de carga ele está relacionado ao seguinte: quando o engenheiro vai fazer o projeto, ele estipula quanto que pode ser colocado de peso por aquele metro quadrado. Isso significa que você não pode pegar e colocar uma quantidade muito grande de peso no mesmo local. Tipo o quê, professor? Tipo botar um cofre gigantesco? Com certeza, né? Se o prédio não foi calculado para isso, não poderia, né? Ou, por exemplo, o cara chega lá e decide pegar e fazer uma piscina no apartamento dele, né? Mesmo que seja uma cobertura. Tem que verificar se a estrutura foi calculada para comportar o peso, porque você imagina, né, quanto que você bota ali de peso com uma piscina cheia de água. Aconteceu, vocês devem ter visto, situação onde foi feita reforma acho que era tipo várias salas comerciais, sei lá, e eles pegaram várias toras que eles iam utilizar ali, né, para usar como viga, para fazer a parte da reforma, eles colocaram tudo no pavimento superior e ficou muito peso, caiu o prédio, tá? Teve uma situação, meu cunhado,
ele é engenheiro civil, e ele foi chamado para identificar o que estava acontecendo. O cara falou, cara, não sei o que está acontecendo, está tudo rachando. Aí, meu cunhado foi lá, ele falou assim, cara, é o seguinte, ele tinha colocado, assim, pilhas e pilhas de arquivos e documentos, ele falou, tu estás excedendo a quantidade de carga aqui por metro quadrado, né, de sorte que ainda não caiu, então tem que, tipo assim, distribuir esse peso imediatamente, tirar, senão vai cair tudo, tá? Isso é a ideia do limite de carga do imóvel. Por isso que o cara, quando compra o imóvel, o cara não pode simplesmente botar assim, vou botar um ofurô gigante aqui, né, sem que tenha sido analisado, tá? Aqui também tem a questão do preço do metro quadrado, né, para verificar qual que é o melhor local para instalar, ou até, né, o que compensa mais, se vale a pena comprar, alocar, aí algumas análises, né. Também, né, em relação ao levantamento da situação atual, o formato e a amplitude das salas, para gerente, diretor, supervisor, medidas e quantidade de móveis e equipamentos, tudo faz parte, né. Aí aqui o autor sugere assim, olha, pode ser feito miniaturas. Se você tiver uma miniatura no formato local, né, você pode usar as miniaturas de acordo com a planta baixa, então na mesma proporção. Né? Por exemplo, assim, ó, se aqui é 1:50, né, 1:50, né, ou para ficar, obviamente, na mesma proporção. Então, daí, forma de uso das salas, móveis, equipamentos identificados. Identificação e análise da atividade dos funcionários, o que eles fazem para entender a movimentação, o estudo do fluxo de trabalho, por isso que a gente falou que é alinhado com o fluxograma, né, movimento dos funcionários, desempenho das suas tarefas, o tempo que eles levam para executar as várias operações, a adequação das máquinas e equipamentos e a aparência, né, do ambiente proporcionado. Aí aqui, o material, eu deixei ele como estava. Só que hoje em dia todo mundo tem ar-condicionado digital, né? E todo mundo sabe que 16 graus para o ar-condicionado, se realmente a temperatura do ambiente chegar nos 16, o cara está congelando lá dentro, né? Então a gente sabe, em torno dos 22, 23, né? Quem tem bebê pequeno sabe que daí bota até 24, né? O ambiente, para não ser nem tão gelado, né? Tipo 16 impossível, e também não tão quente que acabe prejudicando ali a concentração, o cara está suando em cima dos documentos. Também a preocupação em relação à umidade. O ideal é baixa umidade, né? O ideal é que o ambiente seja bem ventilado, espaçoso, né? A questão das cores e das pinturas, né? A gente já comentou, influencia na motivação dos funcionários. A iluminação também, o ambiente deve ser bem iluminado, senão você força a vista do funcionário, depois com o tempo ele acaba tendo um problema de visão, né? E a preocupação também com ruído e poeira. Não sei, né? Vocês, já trabalhei em financeiro e já trabalhei em financeiro, inclusive em ambiente sem janela, né? Não sei se vocês já trabalharam assim. Não senti, né? Porque eu não sentia. Hoje em dia, né? Não trabalharia, né? Mas a gente já trabalhou, por exemplo, com ambiente tudo com grade, né? Então era muito dinheiro. Então era assim, com o meu ambiente era uma sala que não tinha janela para com ar condicionado, né? Os outros tudo com grade para que ninguém tentasse invadir, cofre e tudo mais, né? Eu tive um outro momento que uma vez me convidaram, claro, no momento você trabalha, tá super feliz e coisa e tal, mas depois tive uma outra oportunidade, tendo já indo morar em Balneário Camboriú, que eu olhei assim, o ambiente todo com grade, quem mora no litoral, eu olhei assim e falei, não, parece uma prisão, né? Dá até um arrepio. Quando você trabalha a primeira vez, ou tá no ritmo, YouTube era super legal, o clima era legal, você não percebe. Mas depois o cara em sã consciência não quer trabalhar, tipo, engaiolado, né? Lembra que eu falei das medidas? Então aqui, ó, aqui ele traz a medida, por exemplo, um presidente e diretor, ninguém vai precisar decorar isso, tá? Porque eu não vou cobrar isso de vocês, até porque a gente falou, ó, hoje em dia como é que funciona o escritório do Luciano Hang, como é que é estilo Facebook, Google, né? Ou estilo Google de viver, ou Google de trabalhar, e Facebook de trabalhar, né? Então, assim, mas os autores dos livros, né, que constam na referência, que fazem parte do que o Ministério da Educação julga, tipo assim, ah, beleza, esses livros, né, eles trazem, né, eles trazem. Então, assim, ó, sala de um diretor, 30 metros, de reuniões, 15, assessores, 15 metros, sala de espera, 12 metros, né, de gerentes, de média administração, né, nível intermediário,
De 20 a 25, sala de assessores, sala de auxiliares, e assim ele vai, né? Então, a mesma forma, ele fala a respeito das medidas do mobiliário. Então, assim, ó, a mesa de um presidente é diferente da mesa de um chefe, ou diferente da mesa de um gerente, tá? Só a título de informação, vou passar os slides aqui, né? Não vou cobrar, mas só para vocês verem, tipo assim, ou se algum dia, né, for indagado para vocês, alguém perguntasse mais antigão, assim, o cara fala assim, eu tenho esse material que o professor Rafael me passou. Também, né, bebedouros, né, em vez da pessoa ter que se deslocar muito, lembra que a gente falou da fadiga e tudo mais, os bebedouros, né, bebedouros, no máximo a 10 metros de distância, circulação principal, uma largura de 2 metros, para poder conseguir transportar a mercadoria, né, corredores internos, uma largura de 1 metro, né, do corredor interno. Medidas padrão podem ser alteradas de acordo com as características da empresa, com os recursos que a empresa possui, com a natureza do trabalho desenvolvido pela empresa e a natureza do trabalho desenvolvido pela área, né, na área. Então, assim, aí vai depender. Aqui também tem o seguinte, ó, às vezes a indústria, ela tem um espaço que se acontecer algum acidente, ela tem lá alguém para atender numa casa de emergência. Então, assim, onde é que fica esse espaço? Quem é que fica? Quem é que é a pessoa? Né, o que deve constar, o que deve ter, né? Arquivos, isso é bem comum, né? Isso assim, ó, desde chácara em relação a situação ali de se acontecer alguma coisa, o cara ser picado com uma cobra, o cara conseguir, né, injetar ali um produto para o cara se salvar, né? Até indústrias que envolvem a questão ali da pessoa poder sofrer uma queimadura ou sofrer um acidente e você ter todo um suporte ali para um socorro, né? Também, né, áreas para as fotocopiadoras, áreas de biblioteca, então, para consulta do material, né, o almoxerifado também, então, para facilitar ali o deslocamento, né, para que você não tenha que ter um deslocamento muito grande. Aí a gente vai trazer algumas alternativas de espaço, tá? O que eu falei? Eu disse assim, ó, eu vou trazer um pouco diferente da ideia da produção, eu vou trazer ela mais voltado, né? E cada um, acredito que cada um de vocês tem alguma experiência de trabalho. Conforme a experiência de trabalho de vocês, vocês acabam vendo, né, uma situação ou outra. Já comentei com vocês que a gente olha, por exemplo, um gráfico, o cara fala, isso aqui, o gráfico aqui parece um gráfico aqui de faturamento, de vendas, né? E às vezes para uma área médica significa uma outra coisa, né? Os símbolos, eles têm, né, as pessoas interpretam diferentes. É bem simples. É só assim, ó, você pega uma coisa bem simples. Você fala assim, CPC, para advogado, se chama Código de Processo Civil. É batata. Falou para o CPC, o advogado já pensou, Código de Processo Civil. Você fala CPC para um contador, e olha que o contador estuda bastante legislação e tudo mais. CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Falou CPC, é Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, assim, a mesma sigla, né? Mas na mente de cada um, você falou a mesma coisa. Na mente vai para gavetas ou vai para espaços completamente diferentes. Quando eu vejo assim, ó, né, tipo essa ideia de layout aqui, por ter trabalhado no banco, eu penso que isso aqui sempre é o banco. Né? É o banco, é uma agência de comércio exterior do banco, tudo tipo assim, o que tem a ver com a experiência que eu, né, de trabalho. Então, assim, vou mostrar alguns layouts mais voltados para a ideia do escritório, tá? Então, assim, ó, esse primeiro aqui, ó, alternativa corredor, ó. Então, você tem alguém aqui, né? E daí você tem as pessoas trabalhando, ó, e elas estão isoladas aqui nessas linhas, ó. A agência de comércio exterior do banco não tinha, né, eu trabalhei em comércio exterior, ela não tinha atendimento ao público. O máximo que o público tinha era trazer algum documento, mas o resto era tudo que as empresas mandavam, era tudo de forma eletrônica. Então, assim, ó, você tinha realmente uma pessoa aqui e as pessoas trabalhando internamente. Então, você não tinha contato, não é que nem uma agência do banco que você vai lá ver o gerente, daqui a pouco vê um assistente. Não, né, era diferente, tá? Então, assim, ó, esse modelo aqui, o layout corredor. Então, ele diz assim, ó, incentiva as relações de grupo, que estavam em grupinhos lá. Ideal para trabalhos em pequenas equipes. Ó, aqui, ó, o pessoal tem pequenas equipes. Né? Tem que só analisar o preço das divisórias e vai ter um pequeno, a divisória vai ocupar o espaço, né? Então, assim, pelo menos 5% do espaço vai ser perdido com as paredes, ou as divisórias, beleza. Paredes divisórias demarcam grupos e um cuidado, lembra quando a gente estudou sobre a organização?
é a questão da formação involuntária de grupos. Você acaba formando panelinhas, as pessoas se identificam, têm os mesmos gostos, trabalham ali, e às vezes pode criar uns certos conflitos internos, uns cuidados, né, que a gente teve quando a gente começou a falar sobre o estudo da organização. Interação em cada grupo é maior que entre os grupos. Então, interação, quem trabalha junto o dia inteiro, é muito maior, com certeza, né, do que com os outros grupos. E é necessário um cuidado ao criar esses grupos, né? Beleza. Outro exemplo. Esse aqui é uma alternativa espaço aberto. Eu vou mostrar a imagem, depois a gente volta. Aqui a imagem do espaço aberto. Ó. O que acontece? Todos eles estão trabalhando lado a lado. Lado a lado. Né? E aqui, ó, tem alguém que está de olho neles. Né? É o supervisor. Né? É tipo um supervisor aqui, ó, ele está acompanhando, ver como é que o pessoal está trabalhando. Aqui, para mim, né, aqui eu não lembro o banco, né? Mas aqui, para mim, isso aqui é tipo um telemarketing, assim, né? Tá todo mundo aqui, um do ladinho do outro, assim, ó. Então vamos ver o que fala sobre esse espaço. Grandes áreas, grande concentração humana. Geralmente ocupa o andar todo. Separa o espaço apenas para as chefias, né? Vai estar separado. E isso aqui, ele privilegia a comunicação, porque está todo mundo lado a lado, e isso aqui é ideal para tarefas que não exigem grande concentração, né? Então, assim, se a pessoa tiver que se focar, ficar totalmente em silêncio, refletir, fazer um trabalho intelectual, porque assim, ó, qual que é o problema, né? O problema é assim, ó, esse aqui está falando alto com esse daqui, só que o cara fala tão alto que ocupa uma sala. O cara que está aqui fica ouvindo a conversa, só atrapalha. Então, assim, as pessoas têm que ser extremamente focadas. Não sei como é que é onde vocês trabalham atualmente, mas, né, eu já trabalhei em ambiente assim, ó, local aberto, tá? E ninguém falava, né? Pessoal, né? Advogados, né? Cara, o cara sentou lá, é silêncio. Se precisar falar alguma coisa com seu colega, você manda, né? Por mensagem, o cara troca e você não fica falando ali, porque senão você vai distrair todo mundo. Funciona legal? Funciona. Todo mundo trabalha assim? Não. Né? Teve algumas alterações? Teve. Né? Foi contratado um outro advogado, o advogado era falador. Cara, parte da concentração ia para o espaço. O cara, né, torcia, às vezes o cara dar uma saída ali, dar uma levantada, para o cara ficar focado ali, né, trabalhando. Então, ali, ó. Difícil controle disciplinar e a chefia deve ficar de frente para os subordinados, que nem a gente viu. Chefia de frente para os subordinados. Outra alternativa, né? Panorâmico. Vamos ver a imagem. Panorâmico, ó. Layout panorâmico. A ideia é, ó, tá vendo? Ó, todo mundo isoladinho, ó. Mas a ideia é que você consegue ver, né? Então vamos ver, ó. Uso parcial de salas individuais. Envolvimento do pessoal quando necessário, senão está todo mundo no seu cantinho. Divisórias com meia altura. As mesas, elas seguem o mesmo padrão, a diferença é na tonalidade. Supervisão discreta e mais facilitada. Com isso tem uma redução do ruído. Observação. Os funcionários podem ser resistentes à mudança, né, e pode levar à formação de grupos. E existem variações, beleza. Recomendações finais, depois não tem mais algumas imagens ali, tá? Funções interrelacionadas, elas devem ficar mais próximas. Então, assim, se uma função tem relação com a outra, deixa os caras mais próximos. Aproximar as pessoas com contatos frequentes. Serviços centrais e equipamentos muito utilizados devem ficar próximos aos seus usuários. Então, assim, ó, no banco, atrás de mim, eu tinha uma impressora, né, que fazia digitalização e imprimia. E a gente tinha assim, ó, porque era assim, ó, gerente, assistente, às vezes lá de aqui tinham mais eu ia dizer estagiário, mas não é estagiário, então é escriturário, né? Então, assim, ó, gerente, assistente, escriturário. E assim era para cada um dos gerentes. Nós tínhamos 4 impressoras, né? A gente tinha compartilhamento de impressora entre 2 gerentes, né? Acontecia algumas situações, mas de forma geral eu ainda podia escolher se eu queria nessa ou na outra. Então, se desse algum problema, eu podia imprimir na outra, né? E a impressora ficava à mão. Por quê? Era um momento, que nem eu falei para vocês, que apesar de já estar indo para o digital, eu imprimia o contrato, entregava, o cliente assinava, né, digitalizava, e ele ainda ia para, né, o contrato sempre tem a pasta, né, você não vai dar fim num contrato, e ele ia para a pasta. Mas assim, para você ter essa facilidade, né, imagine, por exemplo, que a gente estivesse numa sala de aula e eu tivesse que emitir o contrato, eu falasse assim, não, só um minutinho que eu vou lá no Maicon da fotocópia. Aí o cara desce, sobe. Aí chega um outro cliente. Ah, só um minutinho que eu vou imprimir seu contrato. A ideia. Não, né? Não, né? Beleza.
Então, o trabalho deve seguir um fluxo contínuo e para frente, de preferência em linha reta, né? O mobiliário deve ficar em linha reta ou de forma simétrica, para justamente a pessoa, né, não se distrair batendo uma quina da mesa e se machucar. Posições angulares devem ser restritas à supervisão. Aquilo que a gente viu, tipo assim, uma mesa completamente, uma posição diferente, que era aquele tipo que nem eu falei tipo do, eu ia dizer data center, mas tipo, meu Deus, me vem o LAN house do call center, né? Do call center. Então, assim, do call center, o supervisor está com a mesa toda de lado, né? Mas é para ele conseguir visualizar. Mas os demais, eles não têm as mesas em posição angulares que o cara se distrai, bate numa quina e se machuca, né? Chefia em posição que facilite a supervisão, salas particulares somente quando justificadas, porque daí você não consegue monitorar e saber o que está acontecendo. Chefias de alta hierarquia, tarefas com grande concentração ou natureza confidencial. Esse é o caso de salas particulares. Separar as áreas com ruído, para, né, ter as áreas que podem ter insalubridade das outras que não têm, ou áreas que você acaba sabendo que você não tem um nível de concentração tão alto por causa do ruído e outros que as pessoas podem se concentrar mais. Os funcionários devem ficar numa mesma direção, áreas com contato de público devem ficar mais próximas da entrada, balcões de atendimento ao público devem ter divisórias ou gavetas, para não deixar a mesa bagunçada, né? E não muitas também, para não botar um monte de documento lá. O trânsito até a chefia não deve perturbar o trabalho. O espaço adequado às necessidades de trabalho e conforto. Usar áreas grandes e contínuas quando possível. Melhor iluminação e supervisor. Né? Ele dá o exemplo aqui do layout panorâmico. A iluminação deve atingir o posto de trabalho de trás, acima e ligeiramente à esquerda. Por quê? Para não fazer sombra, né? Então a ideia é assim, ó, o cara é destro. A luz tem que vir de trás, por cima e à esquerda, para não fazer sombra, né? Ah, se o cara é canhoto, ao contrário, à direita, para o cara conseguir ler o que ele está fazendo e para não ser uma luz que gere sombra na mão e o cara não enxerga o que está escrevendo. Quando possível, utilizar profissionais especializados para fazer todo esse levantamento. Já comentei com vocês, acho que o material aqui também tem. Acho que ele diz aqui, ó. Eu vou deixar, tá ali. Beleza, continuando. Móveis e equipamentos com tamanho uniforme e mesma marca permitem. Se eles forem tudo a mesma marca, fica mais fácil para mobilidade, para ajustar, para planejar. Então, vão permitir o maior flexibilidade e remanejamento. Esteticamente fica melhor, reduz o custo de compra e de manutenção, né? É tudo igual, se precisar de alguma coisa é mais fácil de conseguir ou é a mesma medida do outro. A localização de equipamentos, né? A localização de equipamentos pesados deve observar a capacidade de carga, para não acontecer de ter a possibilidade de, né, de destruição ali do imóvel. Também, né, em relação ao combate a incêndio, evitar cobrir espécies, né, com material flexível. Aqui tem duas coisas, né? Desculpa, eu li errado. Instalação de equipamentos de segurança, preocupação com combate a incêndio. Então, quem aqui trabalha em indústria e tudo mais, ou até na faculdade, né, a gente tem os membros da CIPA, os membros da CIPA fazem treinamento, na faculdade ali na Uniavan eu nunca participei, até interessante, né, às vezes você tem vários tipos de treinamento que é o seguinte, em caso de emergência, quem é membro da CIPA, né, ele tem um crachá diferente, então ele tem um crachá diferente, e no caso de uma emergência, a instituição com certeza tem, tá? A Uniavan com certeza tem. Num caso de uma emergência, com certeza não, eu tenho certeza que tem, até porque a gente teve eleições e tudo mais, né? Mas num caso de emergência, são eles que auxiliam a orientar, porque pode ter muitas pessoas que eles não sabem, tipo assim, como sair, ou que está nos primeiros momentos ali de aula, nunca, né, não tem tanta experiência, como sair, como é que se comportar, inclusive determinando qual que é o melhor local para ficar. Por quê? Não é o nosso caso, mas às vezes, digamos assim, ó, imagina que todo mundo sai do prédio e fica do lado da central de gás. Tipo, cara, né, não sei se é uma boa ficar do lado da central de gás, né? Teve um prédio que eu conhecia, né, que no primeiro momento os caras até pensaram, vamos botar aqui. Eu falei, cara, mas é, né, tipo a central de gás. Beleza. Aqui ele comenta uma outra coisa que é assim, ó, evitar cobrir superfície com tampo. Antigamente, o que a pessoa fazia? Aquela época dos cartõezinhos de visita e de anotações, né? O cara pegava o mesmo tamanho da mesa, tinha um tampo de vidro.
Aí o que a pessoa fazia? Ele recebeu um cartãozinho de visita, alguma coisa que ele queria anotar, ele levanta o tampo de vidro e bota o papelzinho embaixo o tampo, certo? Então, a mesa fazia com que, se a mesa é de madeira, você sempre tem a preocupação assim, ó, do cara, né, não utilizar um apoio, só pegar a folha de papel e escrever. Então, ele marcaria a mesa. Acho que vocês nunca nem ouviram falar isso de marcar a mesa, né? Eu venho de uma geração que falava assim, ó, não bota a chave sobre a mesa, não joga a chave sobre a mesa, senão estraga a mesa de madeira, né? Não é porque as mesas eram maciças, então você tinha que tomar o cuidado. Hoje em dia é aglomerado ou MDF, ou tem o da Noca também, que daí aguenta água, né? Mas não existe essa preocupação. Na época tinha. Então, assim, do cara não escrever e marcar, para a mesa não ficar marcada, a mesa sempre ficava, e o pessoal botava tampo de vidro. O tampo de vidro, o vidro ele reflete. Então, assim, ó, tinha luz logo em cima e aquela luz ficava jogando direto no olho, porque refletia, isso prejudica a visão, tá? Por isso que diz não utilizar, né, tampos de mesa, por exemplo. Beleza, falei que ia comentar de mais alguns exemplos de arranjo físico. Então eu tenho assim, ó, distribuição em C, onde os clientes envolvem os funcionários. Lembra que eu falei que eu pensava muito no banco? Então assim, ó, aqui, né, eles entram na agência e daí, ó, os clientes ficam em volta, né, em formato de C e os funcionários ficam aqui no centro. Aqui um outro exemplo de distribuição em C, só que daí o que acontece? Os clientes vêm entrando ali na agência, ó, e os funcionários é que envolvem, né, os clientes. Legal? Outro exemplo, distribuição em canto, ó, clientes no canto, funcionários aqui alinhadinho. Ou outro exemplo, né, os funcionários aqui no cantinho e aqui uma coisa. A agência que eu trabalhei, que era uma agência exclusiva pessoa jurídica, ela tinha assim, ó, tipo um corredorzinho, aqui no final eram os caixas e o atendimento era aqui, assim, ó, dos clientes, né? Daí aqui ainda tinha um espacinho para trás, assim, mas a parte do atendimento era isso aqui, ó. Né? Aqui tinha uma portinha que levava para umas partes ali internas, que daí é aquela parte que a gente nunca comenta, o que tem, como é que é, né? Mas era tipo a lógica, por isso que eu falei assim, que eu vou vendo, né, situações. Beleza, ó, aqui de canto. Outra situação, a disposição das mesas. Mesas de uma em uma, né? Isso aqui parece aquelas mesas, um evento, assim, uma reunião. Então aqui, ó, né, que ela já está até em formato de uma em uma, né, mas está em formato de U aqui até. Beleza, ó, de uma em uma, né, e aqui de uma em uma. Né. Aqui a gente pode pensar assim, como se fosse na faculdade. Aqui, ó, né, algumas posições, ó, mesas de duas em duas, formas de agrupamento de mesas em duas. Ó, e do autor aqui é o Araújo, ó, que também é do livro Organização, né, Organização e Métodos. Agrupamento das mesas de 3 em 3, de 4 em 4 mesas, sugestões, né? E aqui, por fim, um último arranjo físico, já que a gente foi mostrando tanto do escritório, né? A ideia é tipo de uma planta baixa, para que daí a pessoa que fosse desenvolver, né, o layout, desenvolvesse da seguinte forma, ó. O cara pensou, tem a mesa de reuniões, como é que eu vou organizar, o tamanho das mesas. Então, que nem eles foram falando assim, você tem que ter a miniatura, ou você tem que ter a planta baixa do escritório, que tem a planta baixa do escritório, e aqui ele tem as medidas, então ele começa a ver como é que ele pode fazer para aumentar. Então, digamos assim, quero aumentar, quero botar mais mesas, quero ter um atendimento mais para o atendimento ao cliente, ou quero ampliar, aqui digamos que o pessoal estivesse trabalhando, vou ampliar isso aqui, vou reduzir da onde, tá? Legal? Senhores, esse é o nosso bate-papo a respeito de arranjo físico, né? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, que senão eu já ia continuar para comentar sobre uma atividade para a gente fazer. Beleza? Acho que está tranquilo, né? Então, o que eu pensei? Eu só vou verificar se o nosso sala de aula tá legal, tá? Senão eu mando pelo WhatsApp. Eu trouxe um exercício, porque é difícil a gente conseguir simular a situação, tá? Esse aqui é do próprio Luiz César Gonçalves Araújo, é um exercício de layout que ele trouxe no material dele, né? E ele faz assim, ó, é do livro Organização, Sistemas e Métodos, né? E Ferramentas de Gestão Organizacional, editor é Atlas. Ele traz a situação onde eu tenho uma série de etapas, da etapa 1 até a etapa 18, tá? Lá do departamento, e daí ele traz como é que está acontecendo. Ele diz assim, esse é o fluxo, tipo a ideia do nosso assunto, né? Esse é o layout, a porta, né? Aqui tem um arquivo, um balcão, um escaninho. E daí ele fala assim,
Isso aqui, ó, é uma escala de 1 para 100, área total 152 metros. Ó, janela de correr e aqui parede, né? Não dá, vamos supor que o cara também não vai conseguir atravessar aqui pela janela de correr, tá? O cara tá num prédio. Beleza. Então ele traz as situações, ó. Ele traz a numeração de 1 até 18, que é o que eu tenho aqui, ó, numeração de 1 até 18, ó. Tá vendo, ó? É cada uma das etapas que vai acontecendo. Então, por exemplo, etapa 1, a mercadoria pedida dá entrada no departamento de recebimento. Carolina, recepcionista do andar, recebe a mercadoria. Isso é 1. 2, a recepcionista do andar leva a mercadoria até o balcão. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, a recepcionista vai lá e leva até o balcão. Beleza. Do 2, vai para o 3. César, balconista, recebe a mercadoria e leva ao conferente. Digita e identifica o pedido e confere a mercadoria. É o 3. Depois, 4. A mercadoria, junto com a nota fiscal, é enviada ao funcionário Luiz, que confere e assina o canhoto. E daí ele vai fazendo cada uma das etapas, certo? Até depois o 18, que é Adriano, então encaminha as cópias e autorização à tesouraria, e a mercadoria é almoxarifado, que é a última etapa. Tá? Ele tem as etapas aqui de 1 até 18, e o fluxo, dá para ver que ele é bem confuso. Esse material aqui, ele tem 4 laudas, né? 4 folhas. Por quê? Porque ele tem a planta baixa sem nada desenhado, uma planta baixa sem nada, e ele tem na folha 4 cada uma das figuras. Cada uma das figuras. Então, qual que é a nossa atividade? Aqui, ainda mais com a aula online, né, fica ainda mais difícil a gente fazer. Então, a ideia o que é? Pedir para que vocês, né, acessem aqui as várias etapas e que vocês melhor organizem esse layout. Dá para fazer de 2 formas, né? Dá para pegar isso aqui, transformar numa imagem, recortar cada uma dessas figuras de forma de imagem e colar aqui e fazer as setas. Ou é possível, né? Imprimir, claro que quem for imprimir não vai conseguir imprimir nesse momento de hoje, né? Mas daria para imprimir e daí colocar ou desenhar ou até recortar e colar aqui, ó, cada uma das imagens no layout. Como é que vai funcionar? Ninguém vai precisar me entregar isso hoje, só que eu sei que isso vai demandar um pouquinho de tempo de vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar o tempo. Quem puder, né, já fazer, ou quem já conseguir fazer no nosso encontro de hoje, ou desenhar, pode desenhar isso aqui no caderno e fazer através daí no caderno e fazer, e apresentar. Eu vou fazer o quê? Vou ver se o sala de aula já está disponível. Se o sala de aula não estiver disponível, vai ficar... Deixa eu ver, só um minutinho que eu estou aqui com vocês, mas estou online também, só um pouquinho. Estou no material. Deixa eu ver. Acho que está bem certinho, já vai entrar, acho. Ó, entrou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no sala de aula um espaço para vocês postarem atividade. Essa atividade, ela pode ser feita em até, vamos botar, quantas pessoas? Querem fazer até 4? Ela pode ser feita em até 4 pessoas. Eu só vou precisar que vocês coloquem o nome. Aí pode postar. Professor, eu vou fazer no meu caderno. Pode ser feito no caderno? Pode. Professor, eu vou usar o computador, o notebook, e eu vou botar ali as figuras e vou colar e vou mandar, digamos, num PDF ou numa imagem. Pode ser? Pode ser, tá? Pode ser feito até 3 pessoas. E como eu sei que nem todo mundo está no online, eu vou dar um prazo maior para entregar. Eu vou considerar o prazo de entrega até o dia 13 de abril, pode ser? Eu vou botar muito para frente, porque depois começa a semana de provas. Daí semana de provas você não vai entregar. Oi? Uma dúvida. Sim, eu tenho atividade também, que eu não consegui. Ah, tá. Todos têm que postar? Não. Só para você postar uma pessoa do grupo, daí ele coloca o nome de todo mundo. Se tiver alguma coisa, por exemplo, que eu sempre sou bem aberto ali para conversar, que digamos assim, faltou a nota para alguém, a gente conversa e verifica o que aconteceu, se estava lá no grupo e posta. Mas não precisa todo mundo postar a mesma coisa, que senão o que acontece? Senão o professor corrige uma, daqui a pouco ele já está vendo o outro para corrigir e depois vai ver tudo mesmo. Né? Então só um posta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora pegar esse exercício aqui, eu vou jogar ele lá no WhatsApp da turma,
e eu vou também colocar lá no sala de aula. E eu vou botar um exercício, vou botar isso aqui como arquivo, e vou colocar um exercício para daí vocês postarem, tá? Até o dia 13 de abril, a gente falou, né? Até o dia 13 de abril, beleza? Aí, esse tempo que vocês têm agora, a gente tem aproximadamente 1 hora, é o tempo que dá para fazer, dá para postar, dá para colocar, né? Ah, professor, eu vou fazer num outro momento e entrego depois de 13 de abril, sei lá, porque tem uma outra atividade, sem problema nenhum. Eu vou ficar aqui daí à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Até para a gente não passar tanto conteúdo assim de uma vez, né? Tá bom? Professor, mais Oi. uma. Claro, Essa vai ser aquela nota a 2 pontos ou é para contribuir para essa... Como é ela que vai é? contribuir para os 2 pontos. Ah, tá. Na verdade, a gente não fez muitas atividades, então ela vai ter um peso bem grande, na verdade. Eu acho que a gente, na verdade, a gente teve algumas atividades, mas foram poucas. Então ela vai valer pelo menos... Foram 2 até agora, né? então ela tem meio ponto. Aí a gente tem 1,5. Aí a gente consegue fazer mais uma atividade até fechar a nossa M1. Tá bem, Beleza? obrigada. Vale meio ponto. Valeu, abraço.